tendência é que o Manga volte. Inclusive, ontem, na reapresentação do time no CT da Graciosa, já existiu ali uma conversa entre o Jorginho e o jogador, e tudo leva a crer que o Manga viaja com o time na próxima quinta-feira para Belo Horizonte. O Jorginho, inclusive, já deu a deixa, né? Após a partida da última sexta-feira, quando o Coxa empatou com o Goiás, ele deu ali algumas palavras que deram a entender que o Manga será utilizado. Vamos escutar aí o que disse o técnico Jorginho em relação ao retorno do Aleph Manga. Ele está vendo a dificuldade que é, naturalmente, pegar do nível dele. Nós sabemos, eu conheço o Manga muito bem, com certeza muito antes de vocês, eu tinha visto o Manga já jogar no Volta Redonda, então vi o início dele ali, basicamente, foi quando ele realmente despontou. Eu sei do potencial dele. Se ele me mostrar essa semana que ele tem uma capacidade de pelo menos de jogar 15, 20 minutos, eu já levo ele para o jogo sem problema nenhum, porque eu sei que ele é um jogador que tem uma qualidade diferenciada para decidir um jogo, e que se a gente precisar dele de 15, 20 minutos, se ele me mostrar realmente que ele tem essa capacidade de jogar esse tempo, com certeza eu levo ele para o próximo jogo. Se não, a gente vai esperar um pouco mais, porque o ideal mesmo seriam 2 semanas de trabalho para ele cheias, como a gente vai ter. Eu não sei como é que está a outra rodada, se já definiram se a gente vai jogar sexta, sábado e domingo, mas é muito provável que de repente jogue no domingo. A gente então teria 7 dias e mais 9 dias até o outro jogo, então seria um período importante, mas eu não tenho nenhum problema se ele mostrar realmente que ele tem condições de jogar aí por volta de 20 minutos, eu levo ele porque eu sei do potencial dele, eu sei que ele pode decidir um jogo, um jogador que arrasta, mas eu também tenho a preocupação, eu acho que a parte médica, fisiológica, toda do nosso grupo, eles podem falar melhor do que eu, realmente, se ele consegue, por exemplo, e a gente vai conversar com toda a parte física, para que a gente tome uma decisão. O Juan é o responsável disso, um cara super competente. Eu tenho certeza que se de repente ele percebe que o Manga pode nos ajudar, é um jogador extremamente interessante. Técnico Jorginho, que já deu a entender que o Aleph Manga está muito próximo do retorno, né? Que se ele mostrar realmente que tem condições de jogar 15 a 20 minutos no mínimo, será relacionado para a partida, podendo ser utilizado pelo treinador a qualquer momento. O Jorginho também preferiu transferir a responsabilidade, falar que vai conversar com o pessoal da preparação física, vai conversar com o Juan, que é o chefe do departamento médico, o fisiologista do clube, e aí sim ter uma decisão conjunta. Mas as palavras do Jorginho ali já pavimentaram um caminho para o retorno do atacante Aleph Manga para a próxima sexta-feira, o que é até curioso, porque o Coritiba enfrenta o América Mineiro, que foi o time que o Aleph Manga tomou cartão amarelo no ano de 2022 e acabou, no ano passado, sendo condenado a 360 dias afastado do futebol. São as coincidências da vida, né, TT? Coincidência ou não, foi o último gol de Aleph Manga marcado com a camisa do Coritiba diante do América Mineiro, quando o Coxa venceu por 3-1. Aí não vai ter postagem de lei do ex, mas vai ter assim, opa, vocês lembram aqui, ó, vai postar o vídeo. Remember. Quando a gente usa o arquivo bate-pronto, ele vai pegar ali o arquivo bate-pronto e ele vai postar lá. Ele não vai fazer isso, não. Agora não mais, né? Depois do Jorginho. Da bronca que ele levou do Jorginho, se ele fizer isso, não vai postar ele tem que ser uma íngua. Mas agora com toda a questão de... palavra. Eu entendi o que você quis dizer. Obrigado. Com toda a questão de agora tem mais uma semana de trabalho com o time, o Manga tem enquete, tem muito torcedor do Coritiba que quer ver ele como titular, mas não vai ser agora, o Jorginho já deixou isso muito claro. Mas assim, eu coloco o Laco Lebra para jogar 20 minutos, o glorioso Eric Castilho. Tem o Wesley Pomba que sequer tá sendo utilizado. Por que não? Se eu preciso de um ponta para jogar 15 minutos, que é o que dá hoje pro Manga em relação ao futebol profissional, eu não tenho dúvida que ele tá muito bem fisicamente, mas futebol profissional, alto nível, é outra história. O cara pode ser o maior atleta do mundo amador, ele vai jogar um esporte que ele domina profissionalmente, é outra história. Por isso que a gente brinca, negócio de nós pelado, até o Dal que faria o gol, a gente brinca tudo mais, mas é óbvio que é uma brincadeira, porque não se compara o que você faz no amador com o que você faz no profissional. Mas se o Manga já pode, segundo fisiologia, segundo preparação física, 15 minutos,
Não é melhor ter o Manga do que o Eric Castilho, 15 minutos? E aí eu te faço a pergunta da enquete, você usaria ele nos 15 minutos iniciais ou finais? Não tem como, tem que ser reserva. Ele tem que ser reserva. Inicial não tem como. Não né? tem como. Ah, vamos forçar ele pra jogar 45, no intervalo ele sai. Eu não faria isso. Não agora. Agora tem que fazer exatamente o que o Coritiba fez com o Júnior Brumado. É porque assim. É exatamente o mesmo processo. O Júnior Brumado jogou o segundo tempo de um jogo, aí entrou no finalzinho contra a Ponte, que o coach estava com a menos, ele entrou, jogou 20 minutos, depois ele jogou mais 20 minutos aqui, mais 45 minutos ali, entrou no intervalo, até ser titular pela primeira vez. Saiu com 60 minutos, depois já saiu com 70 minutos, aí depois jogou 90. É claro que tá acabando o ano e tem que se pensar no Manga para 2025. Apesar de poder, se o Coritiba ganhar todos os jogos, vai subir. Apesar de ser muito difícil, tem a chance. Mas tem que começar a preparar o Manga para voltar a ser um jogador profissional. Ponto. Vai jogar 15, vai jogar mais 20 ali, talvez 45 já num jogo, entrando no intervalo, mas aos pouquinhos. O Jorginho fez isso excelentemente, muito bem com o Júnior Brumado e tem que fazer exatamente o mesmo processo agora com o Aleph Manga. O Agnaldo Antônio participando, dizendo que se o Manga tiver cabeça, ele aproveitar essa nova oportunidade, vai longe no Coritiba. E passa muito por isso, né, Dal, qual vai... E o Jorginho já mostrou isso justamente, observando o post dele na semana passada, que antecedeu a partida contra o Goiás. E acho que o Jorginho espera essa mudança de comportamento do jogador. Ele precisa ter essa mudança de comportamento num geral, né? Já pediu desculpa e tudo mais, mas ele precisa evoluir. Mentalmente mesmo, né? Ele precisa evoluir, ele precisa melhorar, ele precisa virar homem de fato, né? Porque a atitude que ele teve, atitudes que ele tem muitas vezes são de moleque, né? E essa forçação de barra toda e tudo mais, e eu não tô aqui julgando o Manga como pessoa, estou falando das atitudes dele, porque me dou super bem com o Manga, já falei isso aqui diversas vezes. Trabalhei junto com ele e tudo mais, tenho contato com ele até hoje, e ele sabe de toda essa minha opinião, então eu não tenho problema nenhum em falar isso aqui. Ele precisa deixar de ser esse moleque.